2011, o início do fim da DC Comics. A chamada Editora das Lendas sempre foi considerada uma empresa tradicional. Porém, decidida a conquistar um público em larga escala, iniciou uma jornada suicida. Mesmo que em detrimento da qualidade de suas histórias, o seu objetivo mudou. A partir de 2011, ela passou a perseguir a ideia de atrair as crianças e a galera adolescente que nunca havia lido sequer uma HQ. Para isso, foi inaugurado o universo dos Novos 52, em que a DC modificou os seus principais personagens, reiniciando a sua cronologia e deixando de lado a tradição e o legado que sempre foram as raízes do seu sucesso e da sua estrutura. Por outro lado, a editora talvez não tenha previsto o óbvio. Os citados novos leitores começaram a perder o interesse pela saga, que visivelmente se preocupava muito mais com seu status comercial do que com o conteúdo de suas próprias histórias. Com isso, a sua principal concorrente, a editora Marvel, que já era soberana na mídia cinematográfica, passou a dominar também o mercado de quadrinhos. O público passou a se manifestar nas redes sociais. A DC começou a sofrer uma crítica fervorosa por todos os lados. O fato é que os executivos da empresa não estavam conseguindo enxergar o que estava bem na frente dos seus olhos. A DC não era mais a DC. A Editora das Lendas havia morrido. Tudo o que tinha feito ela se tornar a gigante que era havia sido deixado de lado em Os Novos 52. E haveria uma forma de voltar dos mortos? Existiria uma receita de Lázaro? Esse caminho também parecia óbvio. A DC precisava voltar a ser a DC, com a sua tradição, o seu legado, os seus personagens mais carismáticos. A única chance seria voltar a ser quem ela era, produzindo histórias que apresentassem a função de reconectar os leitores a antigos conceitos do seu universo. A única forma de sobreviver era renascer. E então chegamos ao grande momento. Do fim veio o rebirth. Não havia palavra melhor para descrever aquele novo projeto que surgia. A DC estava renascendo das cinzas. 2016, o ano em que a DC renasceu. O renascimento da DC Comics surge aqui no Brasil no final de março de 2017 com o primeiro número da série especial Universo DC Renascimento. Lá nos Estados Unidos, DC Universe Rebirth número 1 chegou à meia-noite do dia 25 de maio de 2016 às comic shops e nas plataformas digitais de quadrinhos. Levando em seu elenco nomes de peso como Jeff Jones e Ivan Reis, a edição mexe mesmo com os nossos corações, trazendo de volta algumas tradições que haviam sido abandonadas pelo caminho. Com forte caráter metalinguístico e buscando claramente consertar a ocorrência dos Novos 52, a editora propôs uma mudança que não rebutou o universo, mas que criou uma fratura no espaço-tempo, permitindo assim o aparecimento de novas portas, o ressurgimento de personagens e o reencontro de realidades que há muito eram consideradas perdidas. Quem narra a história é o Wally West, o primeiro Kid Flash, criado em The Flash número 110, em dezembro de 1959. Não tinha como ser diferente. Todas as grandes mudanças editoriais da DC, desde a saga Crise nas Infinitas Terras, publicada em 1985, têm relação direta com algum Flash. O próprio universo dos Novos 52 teve como principal criador o Flash Barry Allen através do ponto de ignição. Aqui, em Renascimento número 1, o Wally está preso na força de aceleração. Está precisando que alguém se lembre dele para se libertar e voltar para o nosso universo. Aliás, neste ponto cabe um precioso parênteses. De todos os velocistas, o Wally sempre foi o mais querido pelos leitores. Dessa forma, tinha ficado evidente a falha editorial da DC quando deixou o personagem de lado durante os Novos 52. O roteiro de Renascimento
toma isso como ponto de partida e resolve o caso de uma forma linda. E assim, assistimos com os olhos lacrimejados ao renascimento da DC Comics, onde somos convidados a acompanhar toda a trajetória do Kid Flash em seu retorno ao universo DC. É importante ressaltar que o trabalho de Geoff Johns expressa logo nessa edição qual é o espírito de toda a mudança. Vale lembrar que enquanto essa aventura se desenrola, Johns pontua diversas críticas ao que foram os Novos 52, deixando claro que Rebirth é mais do que um renascimento. É um resgate de conceitos pelos quais os leitores clamavam desde 2011. Quando, por exemplo, Flash Barry Allen encontra o seu sobrinho Wally, trazendo-o de volta para o nosso universo, vemos a seguinte frase no balão de diálogos: "Como é que eu pude me esquecer de você?" É como se ali fosse a própria DC, simbolizada por Barry, reconhecendo seu erro. É um claro pedido de perdão. De fato, naquele mundo dos Novos 52, muitas coisas foram estabelecidas pela editora em contragosto dos fãs. E olha que eram coisas clássicas e cruciais, tais como o fato de Clark Kent não ser mais o Superman que conhecíamos e nem ao menos ter um relacionamento com Lois Lane. Ou mesmo o fato do Arqueiro Verde e da Canário Negro nem se conhecerem. Então, já nessa primeira edição, temos um ponto de partida confirmando que os fãs ficarão mais tranquilos. Pois com um universo mais estruturado na esperança e com o estabelecimento de antigas parcerias, temos a reparação desses erros. Essas reparações mostram que Rebirth, de fato, apresenta a preocupação de juntar o novo com o velho da editora. E olha o que vem por aí. Diante de tantos acontecimentos, descobrimos através de Wally West que os laços entre os personagens foram todos enfraquecidos ou completamente esquecidos por um motivo maligno e que alguém estava por trás de tudo isso o tempo todo. Até então, era sabido que a fase Novos 52 foi resultado de ponto de ignição. Mas com essa edição, passamos a saber que esse não foi o único evento que levou àquele reinício da linha temporal da DC. E surpresa! Ninguém menos do que um personagem da obra monumental de Alan Moore, Watchmen, era quem estava por trás de tudo. Com tudo isso, em uma só edição, fica claro que a história marca o fim de uma era e o começo de outra. Uma era de otimismo e de esperança com a mesma essência que a editora tinha tempos atrás. Geoff Johns pede perdão pelos erros da DC e mostra qual o caminho que será trilhado daqui pra frente. O sentimento de grandiosidade voltou e esse é um grande momento para que possamos voltar a colecionar quadrinhos. E você, caro amigo, o que acha disso tudo? Comente, participe e seja sempre bem-vindo ao nosso Conexão Cidadão.